Olá para você que acompanha o Esquema de Jogo nesta sexta-feira. Hoje é 19 de maio de 2023. A gente vai falar um assunto interessante desta semana. Final da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester City e a Internazionale de Milão. Comigo, André de Poldi, diretamente de Valinhos, interior de São Paulo. André, muito boa noite. Obrigado aí por ter aceito o convite. Foi esperada essa final? Um italiano já tinha que ter, né? Mas foi esperado para você a classificação do Manchester City, fazendo 4-0 na última quarta-feira? Fala, Edu, boa noite. Obrigado aí novamente por dividir os trabalhos aí. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Ou bom dia, boa tarde, ou seja qual for o horário que o pessoal for entrar. Eu acho que foi, afinal, acho que prevista, né? Apontada por muitos aí, inclusive era o que eu achava que ia dar mesmo, mas não achava que ia ser uma goleada, né? Principalmente a do Manchester City, né? Eu achei que ia ser um pouco mais equilibrado, mas eu acho que no fim das contas, eu acho que era a final mais lógica, digamos assim. E o que esperar desta final, André? Vai ser um jogo assim, você vê, não capacidade que seria o termo, mas você vê assim, conquistar o título, a Inter que volta à final depois de 13 anos, quando venceu o Bayern de Munique na temporada 2009-2010. Você vê assim um favoritismo amplo do Manchester City pelo que tem jogado? Vejo, acho que sim. Acho que o City é o grande favorito. Eu acho que a final que o City pedia a Deus, assim, digamos, se assim podemos dizer, eu acho que é uma final, com todo respeito à Inter, obviamente, a sua história, por ter chegado na final também, mas eu acho que acho que ficou uma final bem acessível para o Manchester City, né? O City que já vem algumas temporadas aí perseguindo esse título inédito, vinha batendo na trave nos últimos anos, com semifinais, final, tudo mais. Eu acho que teve uma campanha um pouco mais difícil, digamos assim, do que a Inter, né? Enfrentou Bayern de Munique, agora o Real Madrid, que foi um adversário de peso, né? Eu acho que qualquer um dos dois que passasse, eu acho que seria normal, né? Pelo equilíbrio das duas equipes, mas apesar de eu achar que o City tinha um ligeiro favoritismo, eu acho que o City é o grande favorito, né? Eu acho que é o grande favorito, eu acho que vai ser o campeão, mas de maneira alguma menosprezando a Inter justamente por ser um jogo único, né? Acaba sendo um jogo meio traiçoeiro, às vezes aquele jogo que fica amarrado ali, então tudo pode acontecer, mas não tem como negar o favoritismo do City. O City, se a gente for falar um pouco do futebol inglês, ainda está na disputa, né, pelo título, né? Deu uma ligeira distanciada ali do Arsenal. O Arsenal até vinha bem, mas o City tomou a ponta. Eu também vejo que ele deve conquistar ali o campeonato inglês, que termina nos próximos final de semana. Depois tem a final com o Manchester, né, da Copa da Inglaterra. E aí, depois a final no dia 10 de junho, né, o sábado, em Istambul, na Turquia. Já a Internacional só tem a decisão, né? O título, né? Porque o italiano já foi decidido. E assim, o que essas duas equipes, na sua avaliação, você, se fosse o técnico, prepararia para esse confronto aí do dia 10, André? Olha, pro lado da Inter é difícil, né, cara? Como parar o time do Manchester City, né? Com, com as peças que o City tem, com as opções que o City tem, eu acho que a Inter eu acho que não pode abusar daquele jogo retrancado, né? Aquele jogo só tentando amarrar o jogo ali, porque se você entra só para fazer isso, você toma um gol e depois você não sabe o que fazer, né? Então eu imagino que a Inter vai, lógico, como um bom time italiano, vai se precaver, né? Vai se fechar um pouco, mas eu acho que não pode abdicar de tentar o gol em nenhum momento. E o City, eu acho que é explorar o melhor que ele tem, né? Que é o do meio para frente, né? O De Bruyne com o Haaland, né? Que é a grande cereja do bolo, né? Desse time do Manchester City, que já era uma equipe muito forte nos últimos anos e adicionou o Haaland, que talvez hoje é o principal centroavante que nós temos aí no cenário do futebol mundial. Eu acho que o time do City está encaixado, né? Eu acho que acho que para o City o que pesa mais é o emocional, né? De repente chegar, não conseguir conquistar novamente. Dessa vez tem uma final um pouco mais acessível do que foi contra
o Chelsea, né, há 2 anos atrás, se não me engano. Então, acho que o que pode pesar para o City é a questão emocional, dependendo de como desenrolar o jogo. Mas eu acho que tecnicamente o City tem que fazer o que vem fazendo. E vamos lembrar que você até falou do campeonato inglês, o City está numa fase da temporada que ele não perde, né? Isso geralmente acontece na Premier League, né? Chega um momento do campeonato que ele engata uma série de vitórias ali e não perde mais e acaba conquistando o título. É o que está acontecendo nessa temporada aí. É, e se a gente for falar um pouco das duas equipes, em termos da Liga dos Campeões, né, que será decidido no próximo dia 10, como eu falei, só passar alguns números aqui, ó, André. A competição começou no dia 21 de junho de 2022, termina no dia 10. Tivemos até agora 371 gols em 124 partidas, uma média de quase 3 gols por partida, né? Isso também se deve muito ao City, né? E ao Haaland, né? Que é o artilheiro ali da competição com 12 gols. Está numa fase espetacular, quebrando recordes em cima de recordes. E além de ser um time extremamente equilibrado, você não vê o City em nenhuma parte do jogo, mesmo quando teve alguma pressão de alguma equipe, né, como no jogo do Bayern, né, que antes do primeiro tempo, aí na frente o Bayern tinha uma pressão, mas ele conseguiu se portar. Mas é uma campanha espetacular, assim como o da Inter, e valorizar também, né, o futebol italiano, né, André? Que depois de muito tempo volta ali com o Milan, né? E agora com a Inter tentando o título da Liga dos Campeões da Europa. Mas eu concordo com você, a fase do City para conquistar o primeiro título é emblemático, né? É, Você vê aí que ele está chegando a todo momento, está batendo na trave, né? Pode ser o momento agora. e complementando o que você está falando, muita gente tinha o nariz torcido para a questão do Haaland, que é justamente aquela história. Os times do Guardiola não funcionam com o centroavante fixo, né? Com o 9 clássico, né? Daí o pessoal lembrava do caso do Ibrahimovic lá no Barcelona, que não deu certo e tal na época. Mas acho que serviu para mostrar que, né, isso não. O caso do Ibrahimovic talvez tenha sido um caso isolado. Eu acho que esse City joga diferente daquele Barcelona. Eu acho que nem cabe muita comparação, mas eu acho que o Haaland era a peça que faltava. Não que o City não tivesse condições antes, acho que já era um time pronto, né, para ser campeão. Bateu na trave muitas vezes, aí chegou na final. No ano passado, por pouco, não eliminou o Real Madrid ali por uma questão de 2 minutos. Mas o Haaland veio para encorpar ainda mais esse time que já estava pronto. Então, eu acho que perder essa final vai ser algo, não digo desastroso, acho que é uma palavra muito forte, mas vai ficar um clima meio de que, putz, vamos ter que tentar de novo, né? O que mais a gente vai precisar fazer para ganhar? E eu achei, concordo com você que você falou dos italianos, né? Legal a questão a gente vê o Milan de novo, né? Figurando entre os principais aí da Europa, por mais que não tenha ido bem no campeonato italiano, ainda não é aquele Milan de encher os olhos e tudo mais, mas é o time que vem se recuperando, né? E a Inter também, né? Como você mencionou, depois de tantos anos sem chegar numa final, conseguindo eliminar o seu maior rival e chegar na final. Acho que vai ser um jogo legal, acho que é uma final interessante e ganha o futebol com isso. São estratégias diferentes, né? Como você falou, né? A Inter não vai se expor, estilo italiano, estilo da final também. Como você disse, é um jogo só e a gente vai ver a capacidade do time italiano. E não quer dizer porque a gente está falando aqui que o favoritismo é do City, né? Como o André bem explanou no início do programa, mas não quer dizer que não possa acontecer uma vitória da Inter. Não, É algo que. Porque tanto no jogo, não sei se você concorda ou lembra, na final também que acontece entre Chelsea e City, o City também era favorito. sim, Não com. Mas acabou o Chelsea jogando no seu estilo, fazendo um gol, né? Foi 1-0, né? Se eu não estou enganado. foi. Mas era gol do 1-0, Havertz, né? isso. E aí conquistou o título, né? Então, assim, não é algo assim, nossa, a Inter ganhar é a maior zebra da história. Não, não é isso. Em termos de time, de elenco, que tem apresentado. Como você falou, o City não perde. Ele fez 3-0 no Bayern, fez 4-0 no Real Madrid essa semana, fez 7-0 no Leipzig. Então, assim, é uma construção
de campanha espetacular. E na Premier League, da mesma maneira, batendo adversários a cada rodada. Tinha uma desvantagem de números, claro, que o Arsenal também acabou não conquistando os seus pontos necessários, mas o City não tem nada a ver, né, André? O City fez seu É, trabalho. não, e muita gente imaginava que com a vantagem que o Arsenal abriu, provavelmente o City ia dar uma largada do campeonato inglês e ia focar só na Champions, né? Mas eles mostraram que dá para brigar pelos dois, né? Acho que esse negócio de abandonar uma competição totalmente, acho que não cabe. E o City mostrou que é possível, né? E tanto que ele venceu os dois confrontos contra o Arsenal, né? Tanto fora como em casa. Então, eu acho É, que ele chega muito forte, é o que você falou. só uma informação também com relação ao futebol italiano. A Inter ainda briga pela vaga lá, porque ela não tem vaga através do futebol italiano. Hoje ela é a terceira. E também ela disputa o título da Copa da Itália na quarta-feira com a Fiorentina. Então a Inter tem esses dois focos. Eu pensei que já tinha sido praticamente classificado, mas ainda não, porque o Milan está atrás ali. Estão faltando apenas 3 rodadas para terminar o ano. Ela tem 66 pontos, a Lazio 65 e o Milan 61. Então ela ainda não está matematicamente classificado para a próxima edição, né? Porque só classifica o campeão. O vice da liga acaba ficando fora. André, e agora essa questão, porque o Real foi eliminado, começou a aparecer na imprensa o Guardiola não, a questão do Ancelotti. Você acha que agora a CBF deveria investir? E uma outra opinião que eu ia também perguntar, pelo trabalho que o Guardiola tem feito, você como presidente da CBF, diretor, você investiria num técnico desse calibre? Ah, Edu, acho que investir, sim, né? Acho que você falar em tentar contratar um Ancelotti, um Guardiola, eu acho que isso é o óbvio, né? Mas eu acho que tem que ver, eu acho que o principal, se esses caras querem vir treinar a seleção, né? Então, eu não sei realmente o que está rolando nos bastidores, se já está havendo uma negociação com o Ancelotti. Eu acho que o Guardiola acho que é fora de cogitação, não consigo imaginar o Guardiola nesse momento. Mas o Ancelotti, que talvez seja um pouco mais palpável, né, do que o Guardiola, não sei se estava esperando acabar os campeonatos para poder ter uma negociação, ou se já estava havendo uma negociação, já está descartada. Pelo que eu vejo das entrevistas, o Ancelotti está bem cauteloso, assim, ele não abre muito, ele menciona sempre que quer continuar, eu acho que ele tem mais um ano de contrato, né, com o Real Madrid, se eu não me engano, ou tá para renovar, agora eu confesso que eu não lembro, mas assim, não vejo motivos para o Real Madrid abrir mão dele, não é? Não acho que, por mais que tenha sido uma temporada difícil para o Real Madrid, não conseguiu manter algumas, algumas coisas que ele conquistou no ano passado, mas não vejo motivo para abrir mão dele. Agora resta saber se o Brasil também, por meio da CBF, vai ficar esperando o Ancelotti da vida aí até que momento, né? Por mais que teve um período aí meio que de relativo sossego, né, para poder escolher um treinador, mas acho que vai chegar uma hora que isso aí não pode mais ser adiado. E aí você tem outras opções na manga que eles estão pensando, eles estão apostando tudo no Ancelotti para depois, se não dá certo, ir atrás de outra coisa. Então a gente não sabe, né? Muita coisa é especulação, né? A gente não tem uma informação concreta do que está rolando, né? Mas assim, por desejo, obviamente, que você ir atrás do Ancelotti, do Guardiola, acho que o Guardiola seria a primeira opção, mas acho muito difícil. Vale lembrar que o Brasil fará 2 amistosos no mês de junho, né? Deve acontecer as partidas na Espanha ou em Portugal com seleções africanas. E vai ser o Ramon para esses 2 confrontos, mais uma vez, né? Mas o Sim. foco é mais a partir de setembro, né? Quando começa as eliminatórias. E lembrar também que nesta quinta-feira foi dado o pontapé inicial com a abertura da Copa do Mundo de 2026, que irá acontecer nos Estados Unidos, Canadá, onde eu estou no momento, e o México. A partida inicial é no dia 11 de junho de 2026, uma quinta-feira, e a final é 19 de julho, um domingo. Volta para o calendário normal, né, André? Algo que não aconteceu no Catar, então Uhum. vai voltar
o calendário normal. Os europeus agradecem, né? Acho que essa Copa do Catar foi uma coisa, foi um capítulo à parte na história das Copas aí, né? Eu acho que para os europeus é bem melhor mesmo essa Copa no meio do ano, e eu acho que é o que a gente está todo mundo acostumado, né? Eu acho que faz mais sentido. O foco é a Liga dos Campeões, mas se não der o Carlo Ancelotti, você pensa no nome aqui mesmo aí do Brasil, né? Perdão. Edu, cara, eu acho que assim, eu acho que há boas opções no mercado estrangeiro. E eu acho que para você chegar ao ponto de ter que escolher algum treinador do nosso mercado aqui, é se você literalmente não conseguiu nada lá fora. Agora resta saber qual o perfil do técnico que eles estão atrás. É só o Ancelotti, tem algumas outras opções, vai de prateleiras mais abaixo do que o Ancelotti, né? Será que o Brasil não pode pensar em outras opções? Será que tem que ser só o Ancelotti, Klopp, Guardiola, essas opções? Será que não há outros treinadores um pouco, como eu falei, uma prateleira mais abaixo desses, mas que também seriam bons nomes para a seleção? Eu acho que eu tentaria um técnico estrangeiro. Eu acho que é o momento, eu acho que há opções melhores. Resta saber o que a CBF está pensando, né? Agora, se a gente fosse pensar em nomes aqui, eu acho que surgiriam boas opções, sim. Tá certo. O esquema de jogo dessa semana vai ficando por aqui. Agradecer ao André aí que a gente pôde comentar um pouco da final da Liga dos Campeões no próximo dia 10 entre Manchester City da Inglaterra e Internazionale de Milão da Itália. A Inter busca o tetracampeonato e o Manchester vai tentar o seu primeiro título, chega à sua segunda final, a Inter chega à sua sexta final. Então a gente vai estar debatendo aqui, quem sabe mais perto a gente faz também um esquema de jogo, né, André? Traz algum Uhum. convidado, alguma coisa, para a gente falar desse jogo, né? Daqui 4, 5 semanas a gente vai falar um pouco. André, obrigado aí pela sua atenção, tenha uma excelente semana. Ô, Edu, obrigado aí por mais um programa, e só para complementar um assunto final aí, a questão de técnicos brasileiros, né? Há 2 semanas atrás a gente fez um programa aí falando sobre a chegada do Luxemburgo no Corinthians, né? E a gente comentou que era um nome que, apesar da sua história, é um nome, uma escolha bem duvidosa, né? Por conta do momento do Luxemburgo, o momento do Corinthians, e não se gabando aqui, mas a gente estava acertou, né? Porque até o momento o Corinthians não venceu sob o comando do Luxemburgo. Então, eu acho que as opções de técnico brasileiro aqui são bem escassas para pensando na questão da seleção brasileira. Mas é isso aí, Edu. Obrigado aí, e semana que vem estamos de volta. E se vocês não concordarem com a nossa opinião, pode acrescentar lá que a gente registra no próximo programa a opinião dos nossos internautas aí. A todos uma excelente semana. O esquema de jogo fica por aqui. Antes disso, eu só deixar um abraço aqui para minha prima que está fazendo aniversário nesta sexta-feira. Felicidades para a Maiara. Nos vemos na próxima sexta-feira dentro aqui do WebZone com o esquema de jogo.